herdeiro de um sonho e por isso me proponho com amor realizar sua grande inspiração colocada em minhas mãos na alegria de se dar. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube Salesianos Cooperadores de São João del Rei. Essa é a primeira edição do podcast Herdeiros de um Sonho. E hoje eu converso com o Rodolfo, ele que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei. E além disso também é aspirante a Salesiano Cooperador no nosso centro local. Rodolfo, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho para vocês, Samuel. Rodolfo lançou um livro no último mês, intitulado Para Orientar a Juventude, a construção de um projeto salesiano de psicologia escolar e educacional. Rodolfo, como surgiu o interesse em pesquisar este projeto de implantação do curso de Psicologia em São João del Rei através da Congregação Salesiana? Então, na verdade, essa pesquisa ela começou com o meu trabalho de mestrado. Então, eu fiz a graduação em Psicologia na Federal de São João del Rei, que é uma instituição que nasceu da união de 3 instituições de ensino que existiam na cidade, dentre as quais uma delas era a Faculdade Dom Bosco, que era uma instituição salesiana aqui na cidade. E aí, durante o mestrado, eu fui estudar a criação, a compra e a criação de um laboratório de psicologia que foi importado da Itália para o Brasil, né? Ele veio de Turim para São João del Rei na década de 50. Então, essa pesquisa que deu origem ao livro, ela começou por volta de 2011, 2012. E aí, no trabalho do mestrado, eu iniciei, então, trabalhando com a história desse laboratório. No doutorado, depois, né, alguns anos depois, eu fui investigar o que a partir desse laboratório, né, de uma maneira geral, o que foi possível fazer no campo da psicologia da educação. E aí, no trabalho que deu origem ao livro, é investigado como aconteceu uma articulação entre uma proposta educativa que tem suas origens na proposta salesiana de educação, como que ela se articulava com os temas da psicologia da época, tanto em contexto da Itália quanto em contexto brasileiro, né? Então, a ideia do livro é tentar demonstrar como que essa articulação se fez. E aí já é um trabalho que eu tenho me dedicado a ele já há alguns anos, né? Desde o final da graduação, o mestrado e depois um doutorado. Durante a sua formação acadêmica, como essa pesquisa foi evoluindo e como foi para você ter acesso a essas informações históricas? Então, como eu estava dizendo, né, esse trabalho ele começou no final da minha graduação. Na época, na Federal em São João, tinha um professor e uma estudante que estavam trabalhando as práticas de orientação profissional que eram realizadas na Faculdade Dom Bosco. Eu trabalhava junto com esse professor e com essa colega, né, o professor Denner e a Daniela Abrantes. E aí foi com eles que eu tive o contato primeiro com essa documentação. Então, parte da documentação que eu tenho trabalhado, né, desde esse momento, então, do final da graduação até agora, parte dela está arquivada num centro de documentação, que hoje é ligado à Universidade Federal de São João del Rei. Então, a documentação psicológica da antiga Faculdade Dom Bosco, né, após o processo de federalização, ficou arquivado pelo Departamento de Psicologia. Essa é uma história de idas e vindas com essa documentação, mas hoje ela está arquivada num centro de documentação e pesquisa específico para a história da psicologia, ligado à Universidade Federal. E outra parte da documentação que eu trabalhei, ela está arquivada no Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa, que fica sediado na cidade de Barbacena, né, na cidade vizinha.
Então, eu recolhi documentação tanto no espaço da universidade, quanto nesse centro de documentação que é mantido pela Inspetoria São João Bosco, tentando cotejar, né, comparar o que existia e o que me permitia essa documentação narrar. Durante o percurso da pesquisa, né, então que é alguns anos já, eu fui trabalhando diferentes tipos de documento, né? Então, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei quase que exclusivamente com os documentos que estavam em São João del Rei, né? Então, trabalhei com documentos administrativos, sobre a faculdade, sobre o Instituto de Psicologia que existia na época da Faculdade Salesiana. Trabalhei com documentação desse material que veio para o laboratório, da biblioteca que foi comprada junto dele. No doutorado, eu continuei trabalhando com esse mesmo conjunto de documentos, mas eu também, como eu estava interessado em entender o que acontecia no contexto da Itália, eu fui trabalhar com alguns documentos que existem aqui arquivados no Brasil, mas com alguns documentos que estão no Arquivo Salesiano Central e na Universidade Pontifícia Salesiana, né? Então, a gente estava vivendo a pandemia durante esse período, e aí eu tive a sorte, a oportunidade, né? A graça também de entrar em contato com pessoas lá em Roma ou em Turim que digitalizaram documentos e encaminharam para cá, via e-mail e tal. E eu trabalhei com uma série de reportagens, artigos científicos que foram publicados na revista Salesianum, que é uma revista que ainda é publicada, uma revista da congregação, que é publicada para divulgar a produção acadêmica que a congregação produz. E aí, então, dada a importância que essa revista tem, ela era, não sei se hoje ainda é, mas ela era encaminhada para todas as casas ao redor do mundo, né? E aí aqui no Brasil a gente encontra, né, duplicatas dessa revista arquivada no Centro de Documentação em Barbacena, né? Então eu tive esse trabalho de entrar em contato com a revista, fazer o levantamento das reportagens, né, dos artigos que me interessavam. Então, ao longo, né, para fechar essa questão, né? Ao longo desse período todo, eu fui trabalhando com diferentes tipos de documento, né? Então, documentos administrativos, documentos acadêmicos, fotografias, jornais, né? E fui, além de diversificar esse tipo de documentação, fui ampliando também, né? Então, antes eu estava trabalhando com uma documentação bastante local, e ao longo desse período de pesquisa, fui ampliando também do ponto de vista geográfico, né? Então, trabalhando com documentos que também são da Itália e de outros países também. Como você vê o pioneirismo dos salesianos no desenvolvimento de São João del Rei? Essa discussão sobre o pioneirismo é uma questão interessante e um pouco difícil de responder também. Eu entendo que os salesianos eles têm papel fundamental para o que a gente chama de institucionalização da psicologia, né? Então, é claro que, né, a gente não tem como prever o que poderia ter acontecido, mas é fato de que a ação deles, desse grupo religioso, e tal como eu trabalho, né, na pesquisa, esse grupo intelectual, o papel deles é fundamental para consolidação, para chegada e consolidação de uma certa ideia de psicologia aqui no contexto de São João del Rei. Não sei se a gente poderia dizer que eles são os primeiros, porque bastante provavelmente, né, outras pesquisas podem demonstrar que já se fazia psicologia ou se escrevia, debatia temas psicológicos antes da chegada deles, né? Mas o papel deles, principalmente na década de 50, é fundamental para essa organização, né? Então, a própria criação do laboratório, desse laboratório de psicologia experimental, com aparelhos e com obras de psicologia e de educação vindas da Europa, nesse caso, os livros não somente da Itália,
Quando a gente pensa que esse laboratório permitiu a criação de um instituto, né, ou seja, de um espaço que era de ensino, de pesquisa e de prática psicológica, isso já no final dos anos 50, início dos anos 60, e posteriormente, né, a partir desse instituto, a criação de cursos de formação em psicologia, até a criação do curso de graduação, que vai ser autorizado, reconhecido, melhor dizendo, em 72, o papel deles, da congregação, né, dos salesianos e das pessoas que estavam ao seu redor, é fundamental, né? Então, a ação da Faculdade Dom Bosco permitiu que isso se organizasse aqui no contexto são-joanense, que tem uma série de especificidades, né? Então, quando a gente vai trabalhar com documentação própria da congregação, a gente acaba percebendo que havia um projeto, não sei se poderia dizer político, mas um projeto intelectual, político também, de formação intelectual de pessoas para trabalharem no campo educacional. E aí a psicologia, estudar psicologia, ensinar, praticar psicologia era fundamental para que esse projeto educacional pudesse ser implantado e fizesse sentido dentro da realidade em que esse grupo estava presente. A partir da pesquisa e em função dela, você se aproximou dos salesianos. E hoje, com o lançamento do livro, como é para você oferecer este material em razão do contexto histórico na psicologia e também da salesianidade? Essa pergunta é uma pergunta interessante, Samuel, porque nem sempre, né, tenho oportunidade de falar sobre esse assunto. É evidente, pelo menos eu entendo que é evidente, né, o papel que esse grupo teve para a construção de uma certa proposta de psicologia. Né, a gente poderia pensar em outros trabalhos, né, de colegas que pesquisam, por exemplo, a psicologia no interior de São Paulo, então a Faculdade Salesiana de Lorena. Então, a produção acadêmica no campo da história da psicologia tem mostrado o papel que esse grupo intelectual, esse grupo também religioso, tem para a psicologia. E aí, então, de certo modo, né, a publicação do livro ajuda a consolidar um conjunto de pesquisas sobre a importância ou a ação, né, dos salesianos para a história da psicologia no Brasil. Por outro lado, né, quando a gente pensa nessa dimensão da salesianidade, é interessante a gente perceber uma visão que nem sempre, pelo menos do meu ponto de vista, é lançado para a discussão sobre a salesianidade, né? Que é essa preocupação também com o conhecimento científico. Né? Então, não embora, né, a proposta pedagógica que parte, né, da ação e do pensamento de Dom Bosco, dos reitores que o sucedem, né, e de outros padres ligados à congregação. Embora essa proposta pedagógica ela tenha nascido de uma experiência real, né, não necessariamente de uma teoria pedagógica, ao longo dos tempos a gente vai percebendo o quanto existe uma preocupação científica, tanto para a formação dos membros da família salesiana, aqui nesse caso a gente está falando particularmente dos padres, e aí dentro desse contexto, né, a psicologia tem um papel importante, né? Então, embora o livro ele trate, né, da realidade histórica da presença salesiana em São João del Rei, eu acredito que o livro ele também pode ser lido nessa perspectiva, né, de perceber como que uma congregação católica, religiosa, portanto, né, faz um debate com o campo científico. Né? Então, como se dá essa discussão entre o campo religioso e o campo científico, em particular aqui em temas ligados à psicologia e à educação. E aí, nesse caso, né, olhar para essa publicação, olhar para esse trabalho que era realizado, né, mais do que olhar para o livro que foi publicado, né, permite a gente vislumbrar
possibilidade de debate entre posições que são distintas, né? Então a gente está num contexto em que não necessariamente o debate entre os campos religioso e científico é possível de ser feito, né? E aí a gente, ao olhar para a documentação e para os esforços que eram empreendidos por essas pessoas nesse período histórico, né, a gente vê que era possível estabelecer um debate que permitia o avanço do conhecimento científico, mantendo resguardadas certas posições que são de cunho religioso. O livro aborda o sistema preventivo em um contexto histórico da segunda metade do século XX. Como salesiano cooperador, como você vê as práticas daquela época e como elas dialogam com os ideais de São João Bosco? Essa é uma pergunta interessante também, porque ela permite, acho que, algumas reflexões, né? Uma delas, eu acho que eu já estava fazendo um pouco na pergunta anterior, que é essa preocupação com conhecimento razoável, né? Com conhecimento científico. E aí, se a gente for pensar, né, em um dos tripés da proposta do sistema preventivo, a gente vai ter a dimensão da razão, da razoabilidade, né? Então, o conhecimento científico, enquanto conhecimento racional, ele tem um espaço na ação que era realizada aqui nesse contexto, naquele momento, né? Então, acho que um primeiro ponto que a gente pode pensar é esse, assim, né? O conhecimento racional, pelo menos eu entendo dessa maneira, que acaba se exprimindo como um conhecimento científico. Do ponto de vista da realidade cotidiana, né, que a gente conseguiu perceber a partir dos documentos, é muito interessante a gente identificar o quanto havia o interesse em realizar práticas de orientação das crianças e dos adolescentes, né? Então, essa psicologia escolar e educacional que acaba se constituindo nesse processo é uma psicologia voltada para crianças e adolescentes em contexto escolar. E aí, falar disso torna-se evidente, né, a preocupação que está na ação de Dom Bosco no início e de todos que o acompanham, né, ao longo da história, que é de olhar para a juventude, né? Então, essa dimensão educativa, olhar para a infância, para a adolescência, está presente nesse contexto, né? As práticas de orientação, né? Então, eram realizadas diferentes práticas de orientação educacional, de orientação profissional, de orientação vital, que tinham um debate, né? Tinha uma relação com o que era realizado no campo da educação e da psicologia no Brasil na época, mas que também tem uma repercussão dessa ideia do acompanhamento, da assistência, da proximidade da infância e da juventude que estão presentes no sistema preventivo. E por fim, eu acho que um terceiro ponto importante de mencionar que tem a ver com isso, né, com essa ideia do sistema preventivo, é esse olhar para uma tentativa de perceber o educando de uma maneira integral, né? Então, lendo as produções, né, de alguns desses personagens que a gente investigou, a gente consegue perceber o quanto eles se esforçam, tanto teórica quanto praticamente, para olharem para as crianças e para os adolescentes, né, para os educandos de maneira geral, numa perspectiva integral, né? Então, compreendê-los em seus aspectos físicos, sociais, biológicos, sexuais, inclusive, e também nos seus aspectos espirituais, em outros aspectos que determinadas propostas de psicologia e de educação que existiam na época nem sempre lançavam o olhar, não é? Então, existia um debate muito intenso sobre como deveria ser olhado a criança e o adolescente, né? E aí acaba tendo uma certa particularidade, que é essa de tentar perceber a criança e o adolescente em sua integralidade, e isso, né, está diretamente ligada à proposta do sistema preventivo. Em síntese, fala pra gente sobre a sua pesquisa hoje em dia após a publicação do livro. Hoje, depois que o livro saiu, né, ele saiu tem algumas semanas, eu continuei com a pesquisa depois que eu terminei o doutorado, né? Hoje eu tenho
tentado trabalhar duas questões, assim, né? Estou estudando um pouco mais sobre, digamos assim, a história institucional, né? Então, estou tentando entender e construir uma narrativa sobre a construção das instituições salesianas, e aí é uma coisa, um tema, né? Uma coisa que tem me interessado agora é a relação que existia entre a Faculdade de São João del Rei e a Faculdade de Lorena, porque existe uma similaridade entre esses dois processos históricos, desde a criação do laboratório, a criação de um instituto e depois a criação de um curso de psicologia. Então, essa dimensão de uma história institucional, que acaba contribuindo para a história da psicologia, mas também para a história das instituições de ensino, educacionais de maneira geral. E um outro tema que tem me interessado é pensar temas próprios da educação, né? Então, quais eram as práticas ligadas à educação propriamente ditas que eram feitas, né? Então, mencionei rapidamente, né, as práticas de orientação, mas para essas práticas de orientação eram utilizados, por exemplo, testes psicológicos, né? Então, tenho tentado me interessar também, tentando pesquisar, na verdade, como que esses testes eram utilizados, qual que era a especificidade disso, né? Uma vez que muitas vezes esses testes eram testes importados de contextos outros, né, principalmente europeus, para o contexto brasileiro. E aí esse é um tema que interessa, né, para o campo da história da psicologia, para a história da educação, que é entender essa presença, né, da ciência na organização das salas de aula, das práticas pedagógicas e da formação de professores, né? Então, tem um olhar que é ligado à história das instituições, um olhar talvez assim mais externo para a história dessas instituições, e um olhar mais interno, no sentido de tentar identificar, perceber como que a psicologia contribuía para o trabalho pedagógico, para o trabalho educacional no interior das escolas. Não só escolas salesianas, né, para as escolas de uma maneira geral. Só para fechar, isso acabou abrindo, né, uma questão. Embora a faculdade Dom Bosco em São João del Rei tenha nascido como um seminário maior, digamos assim, né, como uma escola para a formação de aspirantes à vida sacerdotal ou religiosa, né, salesiana, a partir de meados da década de 50, ela também passa a acolher leigos, né, ou pessoas que nem fossem católicas, né? Então, é interessante a gente perceber uma discussão da educação de uma maneira geral, né? Não só a educação a partir de um olhar salesiano ou dentro de escolas salesianas, né? Então, acaba apontando, né, para uma questão outra que a gente tinha falado, assim, né? Embora inicialmente talvez a ação fosse uma ação lançada, né, para os interesses próprios da congregação, muito rapidamente ela acaba atingindo a comunidade de uma maneira muito mais ampla. Eu agradeço a você, né, por essa conversa nossa aqui, e gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, também como elas podem adquirir o livro. Tá certo. Samuel, eu que agradeço a oportunidade, né, de contar um pouco do meu trabalho e mais do que falar do meu trabalho, contar um pouco dessa história, né, da presença salesiana aqui em São João. O livro ele foi publicado pela editora Apres de Curitiba. Ele pode ser adquirido, né, pelo site da própria editora, e basta procurar em outros sites, né, de livrarias online, é possível encontrar, ele tá circulando por aí, tá? Queria agradecer então a oportunidade e deixar uma mensagem de incentivo a outras pessoas que possam vir assistir essa nossa conversa, e que se interessarem, né, por psicologia ou por educação, né, que possam ter acesso ao livro, mas também se interessarem pela história da presença salesiana na sua própria comunidade. Eu acho que é um trabalho, quando eu tive contato, né, com a documentação em Barbacena, né, a congregação, né, a Inspetoria São João Bosco, na verdade, mantém um centro de documentação com uma riqueza documental muito grande e muito pouco investigada. Então, eu acho que vale a pena, né, entrar em contato, procurar essas informações e conhecer um pouco mais dessa história que é
às vezes muito tumultuada, mas também muito bonita. É isso. E você que nos acompanhou nessa primeira edição do podcast Herdeiros por um Sonho, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as novidades em vídeo que nós iremos postar aqui. Essa foi a primeira edição do Herdeiros por um Sonho. Até a próxima! Sou herdeiro de um sonho e por isso me proponho com amor realizar.